o medo que não pôde resistir à fé. Francisco sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem aprenderá com o pai que o pão só chegava à mesa com suor no rosto, e assim ele viveu, levantando cedo, voltando tarde, economizando cada centavo para sustentar a família. Mas havia algo que nem o trabalho duro conseguia vencer, um medo que o paralisava. Era a desposofobia, um nome complicado para algo que o torturava há anos. Francisco não conseguia se livrar de nada. Roupas velhas, jornais amarelados, caixas de sapato, objetos quebrados, tudo se acumulava em sua casa como se fossem tesouros que um dia poderiam ser úteis. A esposa, Dona Maria, já não aguentava mais. Os filhos crescidos evitavam visitar o pai por vergonha da bagunça. E ele, sozinho com seus montes de coisas, sentia-se cada vez mais prisioneiro. Francisco, isso não é vida, dizia Maria com os olhos cheios d'água. A gente não pode mais nem entrar no quarto. E se um dia precisar de ajuda? Como os bombeiros vão passar? Ele sabia que ela tinha razão, mas o coração acelerava só de pensar em jogar algo fora. Era como se, ao se desfazer daqueles objetos, estivesse perdendo parte de si mesmo. Até que um dia o pior aconteceu. Uma forte dor no peito derrubou no meio da sala, rodeado por pilhas de papelões. Maria, desesperada, tentou chamar uma ambulância, mas os socorristas não conseguiram entrar. Tiveram que carregá-lo pela janela, como se fosse um objeto entre tantos outros. No hospital, o diagnóstico foi claro: estresse extremo, pressão alta, risco de infarto. O médico foi direto: Senhor Francisco, o senhor precisa mudar. Isso não é só sujeira, é doença. E se não tratar, vai matar o senhor. Mas como? Ele já tinha tentado terapia, remédios, promessas a si mesmo. Nada adiantava. Até que numa tarde cinzenta, enquanto Maria arrumava suas coisas para mais uma tentativa de limpeza, ela encontrou um folheto velho entre os papéis. Reunião da Congregação Cristã no Brasil, todos são bem-vindos. Francisco, e se a gente fosse? Perguntou, segurando o papel com cuidado como se fosse frágil. Não custa tentar. Ele ria amargamente. Ora, Maria, você acha que Deus vai descer do céu para arrumar minha bagunça? Não sei. Mas se tem um lugar onde as pessoas encontram força, é ali. E assim, no domingo seguinte, eles entraram pela primeira vez na pequena sala de reunião da Congregação Cristã no Brasil. O que Francisco viu ali foi diferente de tudo o que imaginara. Não havia bandeiras, nem palmas, nem música alta. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, sentados em cadeiras de madeira, cantando hinos a capela, sem nenhum instrumento. As vozes se uniam puras, como se cada nota saísse direto do coração. O ancião, um homem de cabelos brancos e mãos calosas, dirigia a reunião com uma serenidade que Francisco nunca vira em lugar algum. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, leu o ancião, do livro de Provérbios. Em todos os teus caminhos conhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Francisco sentou-se no fundo, de braços cruzados, cético. Mas algo naqueles rostos o incomodava. Não eram rostos de pessoas que fingiam felicidade. Eram rostos de quem sabia algo que ele não sabia. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou. Era uma senhora magra, de vestido longo e cabelo preso em um coque. Com voz trêmula, contou como Deus a livrara de uma depressão que quase a matou. Eu não tinha mais forças, irmãos. Mas aqui entre vocês, aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer. Francisco sentiu um nó na garganta. Depois veio a Santa Ceia. O pão partido, o cálice passado de mão em mão. Ele não participou, ainda não era batizado, mas observou. Aquela simplicidade o tocou. Não havia espetáculo, só reverência. Ao final, o ancião pediu: se há alguém aqui com um fardo no coração, que se levante. Os irmãos vão orar por você. Francisco permaneceu sentado, mas Maria, ao seu lado, segurou sua mão com força. Levanta, Francisco. Por você, por nós. E ele se levantou. As semanas seguintes foram de luta. Francisco começou a frequentar as reuniões, mesmo sem entender direito. Os irmãos o recebiam sem julgamento, só com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. Um deles, o irmão João, um carpinteiro de mãos grossas, passou a visitá-lo em casa. Irmão Francisco, a gente não vai forçar nada, disse João, olhando para as pilhas de objetos. Mas se o senhor quiser, a gente ajuda. Um passo de cada vez. E assim foi. Não foi fácil. Francisco suava frio só de pensar em se desfazer de uma revista velha. Mas aos poucos, com as orações dos irmãos e a paciência de Maria, ele começou. Senhor, eu não aguento sozinho, murmurava, enquanto segurava um objeto qualquer, tremendo. Mas o Senhor disse que o teu jugo é suave. Me ajuda. E a ajuda vinha.
Não como um raio do céu, mas como uma força quietinha dentro dele, como se alguém estivesse segurou sua mão invisível e dissesse: "Você consegue." Um dia, depois de meses, Francisco olhou para o quarto, agora vazio, limpo, cheio de luz, e chorou. Não de tristeza, mas de alívio, como se tivesse tirado um peso que carregava há décadas. O batismo nas águas foi o selo dessa transformação. Naquele rio, entre irmãos que cantavam hinos de gratidão, Francisco sentiu que nascia de novo. Não era mais o homem prisioneiro do medo. Era um filho de Deus livre. Hoje, quando alguém pergunta como ele venceu a desposofobia, Francisco sorri e diz: "Não fui eu. Foi Deus, através dos irmãos da congregação. Eles não me deram respostas fáceis, mas me ensinaram a confiar. Aprendi que a fé não é mágica. É caminhar, mesmo quando os pés tremem. É soltar, mesmo quando a mão dói." E então ele conta do dia em que, depois de anos, seus filhos voltaram a visitá-lo. Do abraço apertado da Maria que não precisava mais chorar sozinha. Da paz que encheu sua casa não porque tudo estava perfeito, mas porque pela primeira vez ele entendia que não precisava carregar o mundo nas costas. A vida é curta demais para viver entre montes de coisas, diz Francisco com os olhos brilhando. O que importa no fim são as mãos que a gente segura, não o que a gente segura nas mãos. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de um povo que acredita no poder de Deus, mais um milagre foi escrito. Não com estrondo, mas com lágrimas, suor e muita, muita fé. Francisco nunca esqueceu o dia em que entrou na Universal pela primeira vez. Era uma terça-feira à noite, e a chuva caía forte sobre o telhado de zinco da igreja. Ele lembra do cheiro de café recém-feito que vinha da cozinha dos irmãos, misturado ao perfume das flores que uma irmã tinha colocado no altar. Não havia nada de grandioso ali, apenas cadeiras de plástico, um púlpito simples e um grupo de pessoas que, como ele, buscavam algo maior que suas próprias forças. Mas foi naquele lugar sem luxo que Francisco ouviu pela primeira vez uma palavra que mudou tudo: Deus não quer te ver carregando o peso sozinho. Ele quer te ver livre. O pastor não gritou, não fez espetáculo. Apenas olhou nos olhos dele e falou com uma convicção que parecia vir de muito além daquela sala. E algo dentro de Francisco estremeceu. Nos dias seguintes, ele começou a frequentar as reuniões. Não porque tudo melhorou de uma hora para outra, pelo contrário, as contas ainda apertavam, os filhos ainda estavam distantes, e as noites de insônia continuavam. Mas agora, entre um amém e outro, ele sentia algo diferente. Uma esperança teimosa, como uma plantinha que nasce no concreto. Não era a fé que mudava as coisas de imediato. Era a fé que lhe dava forças para não desistir enquanto Deus trabalhava. Foi numa campanha de jejum que tudo começou a se transformar. Francisco não entendia muito bem como funcionava, mas decidiu obedecer. Por 3 dias ele jejuou, orou e leu a Bíblia como nunca tinha feito antes. No segundo dia, enquanto estava de joelhos no quarto, ele sentiu uma paz tão profunda que chegou a assustá-lo. Não eram vozes, não eram visões, era apenas uma certeza: você não está sozinho. E então, as coisas começaram a acontecer. Primeiro foi o emprego. Um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina, ofereceu a ele um trabalho como auxiliar. Não era o salário dos sonhos, mas era suficiente para começar a quitar as dívidas. Francisco aceitou com lágrimas nos olhos, não pela ajuda em si, mas porque, pela primeira vez em anos, alguém acreditava nele. Depois, veio a reconciliação com os filhos. Não foi fácil. Maria, a mais velha, ainda guardava ressentimentos e o caçula Pedro tinha medo de se aproximar, receoso de ser magoado novamente. Mas Francisco não desistiu. Todas as noites ele orava por eles, pedindo a Deus não só que os trouxesse de volta, mas que curasse as feridas que ele mesmo tinha causado. E aos poucos os corações começaram a amolecer. Um domingo, sem aviso, Maria apareceu na porta da igreja. Ela não entrou, ficou do lado de fora, observando o pai entre os irmãos cantando com os olhos fechados. Quando a reunião terminou, Francisco a viu e, sem dizer nada, estendeu a mão. Ela hesitou, mas depois a segurou. Não houve palavras. Só lágrimas. E naquele momento Francisco soube: o milagre não era só os filhos voltarem. Era a capacidade de perdoar e ser perdoado. Hoje Francisco é um dos primeiros a chegar nas reuniões da Universal. Não porque seja obrigado, mas porque ali, entre aquelas 4 paredes, ele encontrou o que nenhum dinheiro ou posição jamais poderia lhe dar. Um lugar para ser honestamente frágil e mesmo assim se sentir forte. Ele ainda luta, ainda tem dias difíceis, mas agora sabe que a vitória não é não ter problemas, é ter a quem recorrer quando eles chegam.
E toda vez que um novo irmão chega à igreja com o olhar perdido, Francisco se aproxima, coloca a mão no ombro da pessoa e diz, com a voz grossa de emoção: eu já estive onde você está. Mas se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Basta acreditar. Porque no fim os milagres não são feitos só de curas instantâneas ou soluções mágicas. São feitos de pessoas comuns que decidem confiar mesmo quando tudo parece impossível. E é assim, no silêncio das orações sinceras e na persistência da fé, que Deus escreve suas maiores histórias. A vida de Francisco mudou tanto que até seus antigos colegas de trabalho notaram. Um dia, enquanto passava em frente à oficina onde antes se afogava em bebida e desespero, um dos mecânicos o chamou. Ei, Francisco! Você tá irreconhecível. O que aconteceu com você? Ele sorriu, olhando para as mãos que antes tremiam e agora seguravam uma Bíblia gastada no bolso da camisa. Encontrei quem me deu um motivo para viver de verdade, respondeu sem rodeios. Não é religião, meu irmão. É relacionamento. Com Deus e com uma família que não me abandonou. O homem balançou a cabeça, incrédulo, mas algo naqueles olhos brilhantes do amigo o fez pensar. Talvez por isso, 2 semanas depois, ele apareceu na Universal, tímido, com as mãos nos bolsos e o coração apertado. E adivinhe quem foi o primeiro a recebê-lo na porta? Francisco não precisou de muitas palavras. Só estendeu a mão, como alguém que já sabe o peso da luta, e disse: vamos entrar. Hoje é o seu dia. Dentro do templo, enquanto o coral cantava Deus é fiel, o ex-mecânico sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Não era um sentimento vago, mas uma certeza queimando no peito, como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro por décadas. Quando o pastor fez o apelo, ele levantou a mão sem pensar 2 vezes. E quando desabou em lágrimas no altar, foi Francisco quem o segurou pelos ombros, orando com ele em voz alta, como se estivesse falando com um pai que conhecia bem. Senhor, este aqui é teu. Não deixe ele sair daqui do jeito que entrou. Os dias seguintes não foram fáceis. Os vícios ainda coçavam, as memórias doiam, e o diabo não desistia de sussurrar: você não vai conseguir. Mas toda vez que a tentação apertava, ele lembrava do abraço de Francisco na porta da igreja, das palavras do pastor, da mão que se estendia no culto para ele não cair. E aos poucos, a voz do inimigo foi ficando mais fraca, até se tornar apenas um eco distante. 6 meses depois, era ele quem estava na porta da Universal, recebendo outro homem quebrado pela vida. E quando o recém-chegado perguntou com medo: será que ainda tem jeito para mim? Ele sorriu com os olhos úmidos, e repetiu as mesmas palavras que um dia o salvaram. Se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Basta acreditar, porque milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente vive. É o pai que volta para casa, a mãe que para de chorar, o filho que recupera a fé. É a cadeira vazia na mesa que de repente, é ocupada de novo. É o silêncio do vício quebrado pelo som de um obrigado, Jesus sussurrado no meio da noite. E assim a Universal continua sendo esse lugar onde o impossível encontra endereço. Onde pessoas como Francisco, que já foram contadas como perdidas, se tornam faróis para outros que ainda navegam no escuro. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E quando um coração se rende, ele começa a escrever uma nova história. Uma história que muitas vezes começa com um simples vem. Era uma terça-feira à noite quando Maria, uma mulher de mãos calejadas e olheiras fundas, entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando um fardo que nem as melhores palavras conseguiram aliviar. O filho mais velho, Vitor, estava preso há 3 anos, envolvido com coisas que ela nem ousava nomear. As visitas ao presídio eram um misto de vergonha e desesperança. Cada vez que via aquele uniforme cinza no corpo do menino que ela embalou no colo, Maria sentia o chão sumir debaixo dos pés. Mas naquela noite algo foi diferente. Enquanto o pastor falava sobre a força da fé, ela sentiu um calor no peito, como se alguém tivesse acendido uma pequena chama onde só havia cinzas. Quando o apelo foi feito, ela levantou a mão trêmula e disse, mais para si mesma do que para Deus: Senhor, se o Senhor existe mesmo, traz meu filho de volta. Não quero que ele seja mais um número no sistema. Quero que ele seja meu filho de novo. As semanas passaram, e Maria não faltou a nenhuma reunião. Levava consigo uma foto de Vitor dobrada dentro da Bíblia, como se aquilo fosse um pedaço do filho que ela ainda podia segurar. Até que numa quinta-feira, enquanto orava no templo, o celular tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz rouca, quase irreconhecível, disse: Mãe, sou eu. Vitor estava em liberdade condicional. Mas não era só isso. Ele contou, entre soluços, que tinha sonhado com a mãe 3 noites seguidas. No sonho, ela estava num lugar cheio de luz, estendendo a mão para ele.
Quando acordou na última vez, sentiu um medo tão grande de perder aquela chance que procurou a assistente social e pediu para entrar num programa de ressocialização. Eu não quero mais aquela vida, mãe. Eu quero voltar para casa. Maria caiu de joelhos ali mesmo, no meio da sala. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de quem viu o milagres acontecer bem na sua frente. Porque Vitor não só voltou, ele voltou diferente. Começou a frequentar a Universal com ela, sentava nos fundos de cabeça baixa, como se ainda não acreditasse que merecia estar ali. Mas aos poucos, o menino que só conhecia as ruas foi se transformando no homem que Deus sempre viu nele. Hoje Vitor trabalha como auxiliar de mecânica, paga seus impostos, e toda terça-feira, sem falta, está lá na igreja, não mais como um caso perdido, mas como um testemunho vivo. Ele não esconde as marcas do passado, as tatuagens nas mãos, a cicatriz no sobrancelha, mas agora elas contam uma história de vitória. Se Deus tirou eu daquele buraco, Ele tira qualquer um, diz ele para os jovens que chegam com os mesmos olhos vazios que ele já teve. E assim a cadeira que ficou vazia por tanto tempo na mesa de Maria hoje está ocupada. Não pelo filho que ela perdeu, mas pelo homem que ela ganhou de volta. Porque na Universal não se trata só de orar por um milagre. Trata-se de viver ele. De ver a mão de Deus onde todos disseram que não havia mais jeito. De entender que às vezes a resposta não vem como a gente espera, vem melhor. E tudo começa quando a gente, mesmo com o coração partido, dá um passo à frente e diz: aqui estou, Senhor. Faz de mim um milagre. Naquela mesma noite, enquanto o culto terminava e as luzes da igreja ainda brilhavam sobre os rostos emocionados, um casal entrou pela porta dos fundos com a cabeça baixa e os ombros pesados. Eles não precisavam dizer nada, os olhos inchados de chorar e as mãos trêmulas falavam por eles. A mulher, Dona Clara, apertava contra o peito uma foto amassada de um rapaz sorrindo, o mesmo sorriso que agora parecia perdido para sempre. Era o filho deles, Lucas, de 19 anos. Há 3 meses, ele tinha saído de casa depois de uma briga feia e não voltará mais. As ligações caíam na caixa postal, as mensagens ficavam sem resposta. Até que uma semana antes a polícia bateu a porta com a notícia que nenhum pai quer ouvir. Lucas tinha sido encontrado em uma ocupação abandonada, vivo, mas tão drogado que mal reconhecia o próprio nome. Ele não quer saber de nós, o delegado dissera com um suspiro. Quando acorda é só para pedir mais droga. Não tem jeito. Mas Dona Clara não aceitou aquele não tem jeito. Ela lembrava de ter visto, anos atrás, um outdoor da Universal com os dizeres: Deus muda o impossível. Na época tinha guardado o número do telefone no bolso da bolsa porque a gente nunca sabe. Agora, ali estava ela, segurando a foto do filho como se fosse a última tábua de salvação. O pastor os recebeu sem pressa, como se já soubesse que aquela dor tinha endereço certo. Vocês vieram no lugar certo, ele disse, colocando a mão no ombro do marido, seu João, que tentava disfarçar as lágrimas. Deus não desiste de ninguém. E hoje ele vai mostrar isso para vocês. Dentro do templo, enquanto a corrente de oração se formava, Dona Clara fechou os olhos e viu o rosto do filho não como ele estava agora magro, com olheiras fundas e o olhar perdido, bate como ele era criança, correndo no quintal, chamando por ela. Senhor, eu não peço para ele voltar como era antes, ela sussurrou entre soluços. Eu peço que o Senhor faça dele um homem novo. Mesmo que eu não entenda como, eu creio. Naquela mesma hora, em um canto escuro da cidade, Lucas acordou com um sobressalto. O corpo doía, a cabeça latejava, mas algo era diferente. Ele sentiu um cheiro estranho, não era a fumaça dos cigarros nem o mofo do lugar onde dormia. Era algo limpo, como se alguém tivesse aberto uma janela depois de anos fechada. De repente, uma voz que ele não ouvia há muito tempo ecoou em sua mente: Filho, é hora de ir para casa. Ele tentou ignorar, mas a voz não saía. E então, como se fosse puxado por uma força que não conseguia explicar, Lucas se levantou. As pernas tremiam, mas ele deu o primeiro passo. Depois, outro. E outro. Até que, sem entender como, ele se viu parado em frente à porta da Universal, com as luzes ainda acesas e o som de louvor saindo para a rua. Dentro do templo, Dona Clara sentiu algo mudar no ar. Ela abriu os olhos e virou-se para a entrada justamente quando as portas se abriram. Lá estava ele, sujo, magro, com a roupa rasgada, mas vivo. E pela primeira vez em meses, olhando nos olhos dela. Não houve gritos, nem sermões, nem perguntas sobre onde você esteve. Seu João apenas estendeu os braços e Lucas, como uma criança perdida, se jogou neles. O choro foi tão forte que abalou até os mais endurecidos ali presentes. O pastor sorriu porque sabia, aquele não era um reencontro. Era um recomeço. Nos dias que seguiram, Lucas não escondeu as lutas.
As noites de insônia, os pesadelos, a vontade louca de voltar atrás. Mas toda vez que a tentação batia a porta, ele lembrava daquela voz que o tirou dali. E aos poucos, a igreja se tornou seu refúgio. Os irmãos não o julgaram, eles o abraçaram. As irmãs não viraram o rosto, elas oraram com ele. E o Lucas que entrava ali quebrado foi se transformando no Lucas que semanas depois, subiu ao púlpito para dar seu testemunho com lágrimas nos olhos. Eles disseram que eu não tinha mais jeito. Mas Deus disse que eu era dele. Hoje, Lucas não é mais a sombra do que foi um dia. Ele trabalha, estuda e toda quarta-feira está na porta da Universal para receber quem chega como ele chegou, perdido mas não sem esperança. Se Deus me tirou daquele buraco, ele tira qualquer um, repete ele, olhando nos olhos de cada jovem que passa, como se quisesse gravar aquela verdade neles. E Dona Clara? Ela agora tem 2 fotos na parede, uma do Lucas criança, sorrindo sem preocupações, e outra dele hoje, de terno simples, ao lado do pastor que orou por ele. Debaixo das 2, um versículo escrito à mão: o que era morto reviveu. Porque na Universal o milagre não é só história para contar. É gente que entra destruída e sai restaurada. É família que se reconstrói. É Deus mostrando que quando a gente acha que chegou ao fim, ele está só começando. O milagre não terminou ali. Anos depois, Lucas voltou àquele mesmo beco onde tudo quase acabou. Desta vez não era para buscar drogas, mas para estender a mão a um menino de olhos vazios, encostado na parede como ele um dia esteve. Vem comigo, disse, sem sermões, apenas com a cicatriz no pulso, agora uma marca de que a história pode mudar. Dona Clara, que rezava pelo filho até quando as lágrimas secavam, hoje abençoa outras mães no grupo de oração. Deus não tira o sofrimento como mágica, ela diz, mas transforma a dor em ponte para quem ainda está no escuro. Reflexão: o milagre não é só o que vemos, é o que nasce depois da tempestade. Lucas não foi curado da noite para o dia, foi reconstruído tijolo por tijolo, entre orações, recaídas e escolhas. A Universal não lhe deu um final feliz, lhe deu uma segunda chance, e ele a agarrou com unhas e fé. Lição: Deus não nos salva dos problemas, mas nos problemas. O buraco que quase te engoliu pode ser o lugar onde você encontra a luz. Basta olhar para cima. E assim, entre risos de crianças na igreja e o cheiro de café que Dona Clara serve aos visitantes, a história continua. Porque milagre não é só o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz conosco, quando decidimos não desistir.